Você está em uma praia deserta, olhando para o céu. Pela primeira vez em sua vida, você admira a fita leitosa da Via Láctea. A Ursa Maior parece ser afogada por dezenas de outras estrelas que você nunca viu antes. Meteoros de vez em quando se espalham pelo céu com sua luz fugaz. E um ponto vermelho brilhante completa este magnífico quadro. Este é o quarto planeta em nosso sistema solar, Marte. De todos os planetas de nosso sistema solar, é o segundo planeta visto a olho nu da Terra. Nenhum dos corpos celestes, com exceção da Lua e do Sol, jamais entusiasmou tanto a humanidade quanto o nosso vizinho. O planeta vermelho, batizado em homenagem ao antigo deus romano da guerra, tem excitado as mentes de muitas gerações por milênios. Tem sido especialmente fascinante desde 1877, quando o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli acreditava ter descoberto canais de irrigação em Marte. Imaginou-se então que Marte era habitado por marcianos. Desde então, temos sonhado em ir para lá. Marte é o planeta que mais se assemelha ao nosso. Estudá-lo de perto nos ajudaria a compreender melhor nosso planeta. Também está muito perto do cinturão de asteroides do nosso sistema solar. Para algumas pessoas, ir a este planeta lhes permitiria estudar de perto estes objetos celestes feitos de rochas e metais. Para outros, Marte poderia ser o planeta de volta, se não pudéssemos mais viver na Terra. Mito para alguns, desafio para outros, fazer uma colônia em Marte para torná-la habitável, as perguntas continuam a surgir. Mas nosso primo próximo nem sempre foi um mundo árido, à mercê do vento solar. Houve um tempo em que a água cobria grande parte da superfície marciana, e a vida potencial poderia ter se desenvolvido ali. Caro viajante, hoje vamos fazer uma viagem para descobrir os mistérios de nosso vizinho mais próximo, o planeta vermelho. Se você ainda não fez, não se esqueça de se inscrever e dar um like no vídeo para apoiar o canal. Obrigado a todos e aproveite! No passado distante, há muitas evidências de que Marte já foi mais quente. Tinha uma atmosfera mais densa e sua superfície estava coberta de água, assim como a Terra, onde seu oásis de vida abunda em sua superfície. É por isso que os pesquisadores estão tão interessados neste mundo hostil. Mas hoje em dia, as missões de exploração mostraram que Marte não é o mundo mais adequado para atrair vida. Marte é o quarto planeta do sistema solar, localizado 1,5 vezes mais longe do Sol do que a Terra, em uma órbita significativamente mais elíptica, e recebe, dependendo de sua posição naquela órbita, entre 2 a 3 vezes menos energia solar do que o nosso planeta. Esta é uma das razões pelas quais sua temperatura de superfície varia de menos 100 graus Celsius a mais 27 graus Celsius, dependendo da hora do dia e da latitude. O ano marciano dura 687 dias terrestres. O dia é quase igual ao da Terra, mas seu diâmetro é apenas metade disso. A força da gravidade aqui é apenas cerca de 1/3 da de nosso planeta. Sua atmosfera é 100 vezes mais fina do que a nossa. Não adequado para humanos, é composto principalmente de dióxido de carbono, nitrogênio e argônio, e é incapaz de reter eficazmente o calor do Sol. Razão pela qual, se você estivesse no Equador marciano ao meio-dia, seus pés estariam a mais 24 graus Celsius e sua cabeça a 0 graus Celsius. Apesar disso, tempestades violentas assolam o planeta. Por exemplo, em 1971, o pó soprado pelo vento cobriu a superfície de Marte durante 2 meses. O planeta está coberto de areia de tonalidade avermelhada, pela qual recebeu o apelido de vermelho. A cor de Marte vem da alta concentração de ferro em seu solo. E este famoso vermelho é na verdade ferrugem. Mas como é que toda essa ferrugem de ferro, dado que a atmosfera de nosso vizinho contém muito pouco oxigênio? A resposta é simplesmente que em uma data anterior, Marte estava coberto de água que evaporou, deixando para trás os traços deste mundo antigo.
Seu relevo é composto principalmente de planícies, mas há crateras de meteoritos e montanhas na superfície de Marte. A montanha mais alta é Olympus Mons, que se eleva a mais de 27 quilômetros. O planeta vermelho tem 2 satélites, Phobos e Deimos. O primeiro é um bloco em forma de batata com crateras de meteorito de 21 a 26 quilômetros de diâmetro, maior do que o Deimos. Além disso, a pressão sobre o planeta vermelho é muito menor. Mesmo no Everest na Terra, ela ainda é 50 vezes maior do que na superfície de Marte. No entanto, Marte tem muitas características em comum com o nosso planeta. Sob seu solo há uma terra sólida, comparável em tamanho à massa terrestre de nosso planeta, embora Marte seja cerca da metade do tamanho. A vida marciana, a faceta misteriosa do planeta vermelho. Para entender suas origens, temos que voltar no tempo ao lugar onde tudo começou, a antiguidade. De fato, a ideia da existência de uma população no planeta vermelho permeou a cena científica e astronômica durante séculos, encontrando seu caminho nos escritos de vários escritores de ficção científica, elucidando a teoria em livros e filmes. Mas tudo mudou na segunda metade do século passado. Após o lançamento do primeiro satélite em 1957 e o início da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, os olhos logo estavam voltados para o planeta vermelho, além da órbita da Terra e até mesmo da Lua. Foram feitas várias tentativas para enviar veículos de pesquisa a Marte, mas a tarefa não foi fácil. Todas as missões falharam. Foi somente em 1964 que a segunda tentativa da NASA foi bem sucedida. A Mariner 4 chegou a Marte com segurança em 1965. Voando a cerca de 10 mil quilômetros acima da superfície do planeta, ele enviou de volta à Terra 22 imagens. Estas foram as primeiras imagens de Marte a partir de uma distância tão curta. E nenhuma destas fotos mostrava canais de irrigação em sua superfície. Mas os cientistas viram crateras decorando a Terra marciana e confirmaram que a atmosfera do planeta era composta de dióxido de carbono. No final da mesma década, a NASA lançou mais 2 naves espaciais que conseguiram tirar 200 fotografias e medir a superfície e a temperatura de Marte. Em 1971, a URSS enviou 2 naves espaciais, Marte 2 e Marte 3, que incluíam tanto um orbitador como um aterrissador para explorar Marte. Os orbitadores orbitaram o planeta durante vários meses, transmitindo dados. Entretanto, em sua descida, Marte 2 caiu no pouso, enquanto Marte 3 se tornou a primeira nave espacial a fazer um pouso suave no planeta vermelho, apesar de ter funcionado lá apenas por alguns segundos. Uma falha deu-lhe tempo suficiente para transmitir uma imagem escura e embaçada do planeta, impedindo-o de fornecer informações científicas. Ainda hoje, quando um rover é enviado a Marte, uma das etapas mais críticas é o pouso. Esta fase dura 7 minutos e é conhecida como os 7 minutos de terror. Devido à distância entre a Terra e Marte, leva 15 minutos para que as ondas enviadas de nosso planeta cheguem à sonda. Assim, quando os engenheiros da NASA recebem a informação de que o rover entrou na atmosfera, ele já está pousando há 7 minutos. Durante 7 minutos, portanto, não há como saber se a missão ocorreu bem. O rover caiu ou pousou? Em 1971 foi um ano de sucesso para o estudo do quarto planeta. Naquele ano, a sonda Mariner 9 chegou, não apenas tirando milhares de fotografias e mapeando 85% de sua superfície, mas também visualizando em detalhes os principais lugares característicos de Marte. Por exemplo, os dados do Mariner 9 estabeleceram a altura do Olympus Mons,
o vulcão mais alto do sistema solar, que se eleva a mais de 25 quilômetros, com um diâmetro de base de 600 quilômetros. Mas também mediu com precisão o famoso sistema de Canyon Mariner Valley, que é 4 vezes mais profundo e 5 vezes mais longo que o Grand Canyon da Terra. O próximo avanço no estudo de Marte só veio em 1976, quando a NASA entregou 2 naves espaciais, Viking 1 e Viking 2, que completaram o arquivo fotográfico marciano com dezenas de milhares de imagens. Mas, mais importante, conduziram os primeiros experimentos de campo para encontrar vestígios de vida. Infelizmente, estas sondas não deram um sim convincente ou um inequívoco não. Os 3 experimentos biológicos realizados a bordo dos desembarcadores encontraram atividade química inesperada e enigmática no solo marciano, mas não forneceram evidências claras de micro-organismos vivos no solo próximo aos locais de desembarque. De acordo com os biólogos da missão, Marte está se autoesterilizando. Eles acreditavam que na época, que a combinação da radiação solar ultravioleta saturando a superfície, a extrema secura e natureza oxidante da química do solo impedia a formação de organismos vivos na superfície marciana. O programa Viking alimentou involuntariamente o mito da civilização marciana quando um dos orbitadores enviou de volta uma imagem interessante. Mostrou uma pilha de pedras, das quais lembrava de forma impressionante um rosto humano, o rosto da antiga esfinge egípcia ao lado das famosas pirâmides. Os pesquisadores da NASA desapontaram imediatamente os entusiastas. Foi um jogo de luz e sombra. A face da esfinge e das pirâmides são na verdade uma colina e montanhas iluminadas de uma forma fantasiosa. Em 1997, uma descoberta revolucionária foi feita quando a NASA enviou o Mars Global Surveyor a Marte. Em algum lugar sob a superfície do planeta morto, a água ainda pode fluir. Nesse mesmo ano, o Pathfinder pousou na superfície, trazendo o primeiro dispositivo móvel de pesquisa, Sojourner, para o planeta. Foi o primeiro rover robótico marciano capaz de se mover na superfície do planeta. Ele só funcionou por 83 dias, mas pode ter aberto o caminho para os rovers que se seguiram, as novas estrelas do estudo do planeta vermelho. De fato, os rovers tinham uma série de vantagens sobre os outros veículos de pesquisa que estudaram Marte antes deles. Suas câmeras lhes permitiram criar uma imagem panorâmica, com a qual os cientistas poderiam determinar os objetivos de pesquisa mais promissores. Além disso, os robôs são equipados com braço manipulador para a amostragem. Neste contexto, espírito e oportunidade, 2 rovers que chegaram em nosso primo vermelho em 2004 tiveram a principal tarefa de encontrar provas de água em Marte no passado. Eles encontraram evidências de que, em seu passado, o planeta vermelho era mais quente, com água líquida e até mesmo nascentes mais quentes. Em resumo, as condições para a existência da vida marciana estavam presentes. Em 2012, o famoso Curiosity Rover fez uma descoberta interessante. No decorrer de suas pesquisas, mostrou que, no passado, não só a água podia aquecer a vida em Marte, mas também, analisando o solo e as rochas, o rover encontrou traços de carbono orgânico, assim como enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Tudo isso necessário para a origem e existência da vida. Outra pista para a existência da vida foi revelada pela sonda orbital Mars Express, enviada pelos europeus no início do século XXI. A sonda encontrou vestígios de metano na atmosfera do planeta, um gás produzido naturalmente por organismos vivos na Terra. Embora sua liberação em Marte possa ter tido outro motivo, por exemplo, o gás poderia ter escapado debaixo da superfície do planeta, onde esteve preso por milhões de anos. A descoberta intrigou cientistas e agora a caça ao metano marciano continua.
Agora que sabemos que o planeta vermelho já teve condições de existir, então é hora de começar a procurá-lo. Isto é o que os novos rovers farão. Eles procurarão evidências de que o agora morto deserto vermelho pode ter sido como a Terra, um oásis de vida com suas próprias características especiais. Mas por enquanto, como a história da pesquisa de Marte nos lembra, os erros superam de longe o sucesso. Com a ajuda da Perseverança, que chegará ao nosso vizinho em fevereiro de 2021, a NASA espera responder a pergunta que preocupa os cientistas: existe vida em Marte? As chances de encontrar vida em Marte são escassas. Por exemplo, em 2018, um grupo de cientistas europeus encontrou sinais de um lago líquido escondido 1,5 quilômetros abaixo da superfície da geleira polar. Pode haver micróbios em tal reservatório, mas esta é uma hipótese difícil de ser testada. Portanto, os cientistas estão apostando em encontrar sinais de vidas passadas. Isso pode não parecer tão excitante, mas mesmo uma tal descoberta seria colossal. Caso contrário, afinal, seríamos confrontados com um mistério científico muito maior. Por que a Terra deu vida e seu planeta vizinho que tem as condições certas não? Em 1877, o astrônomo Giovanni Schiaparelli, observando o planeta através de um telescópio, descobriu que ele foi desenhado com linhas escuras retas, que ele chamou de canais. Durante muito tempo, pensou-se que os canais eram a criação de seres inteligentes. Quando apareceram telescópios mais potentes, descobriu-se que não havia canais. Apenas cadeias de montanhas, fendas e outros detalhes de relevo natural que se esbateram em linhas retas à distância. Assim, a primeira tentativa de encontrar vida em Marte desabou. Outra razão pela qual os cientistas acreditavam que encontrariam vida em Marte eram as mudanças de cor sazonais aparentes na superfície do planeta. Isso levou a especulações de que as condições poderiam favorecer uma floração de vegetação marciana nos meses mais quentes e fazer com que a vida vegetal ficasse adormecida nos períodos mais frios. Entretanto, mais tarde, foram descobertos objetos no planeta vermelho que lembram muito os leitos secos de rios. Uma hipótese é que há milhões de anos, a atmosfera em Marte tinha uma composição diferente. Era mais densa e mais quente, e os rios corriam através do planeta. Assim, a vida poderia ter existido, pelo menos na forma de bactérias que, após o início da era glacial marciana, se esconderam nas profundezas do planeta do frio, do vento e da luz ultravioleta. Em qualquer caso, alguns micro-organismos terrestres poderiam sobreviver mesmo em condições tão severas. O segundo fator que atrai os cientistas é Phobos. Este satélite de Marte tem uma superfície de dimensões bastante grandes, mas ao mesmo tempo uma massa muito pequena. Como resultado, Phobos é oco no interior, mas um planeta assim poderia ter surgido naturalmente? Para alguns é improvável. Este raciocínio levou alguns cientistas a concluir que Phobos é um satélite artificial de Marte criado por forças extraterrestres misteriosas. Phobos é um dos 2 satélites de Marte, o outro é chamado de Deimos. Ele orbita muito perto do planeta vermelho, cerca de 50 vezes mais perto da Terra do que a Lua. Deformado, craterado e 100 vezes menor que a Lua, Phobos é uma fonte de grande controvérsia entre os cientistas. Um estudo recente mostra que o satélite marciano Phobos orbita em um fluxo de átomos e moléculas carregadas que fluem da atmosfera do planeta vermelho. Muitas dessas partículas carregadas, tais como oxigênio, carbono, nitrogênio e íons de argônio, deixaram Marte durante bilhões de anos à medida que o planeta perdia sua atmosfera. Alguns dos íons, acreditam cientistas, caíram na superfície de Phobos e podem ser preservados em sua camada superior. Isto significa que se o solo de Phobos fosse analisado em laboratórios na Terra, ele poderia revelar informações-chave sobre a evolução da atmosfera marciana.
Marte já teve uma atmosfera suficientemente espessa para manter água líquida em sua superfície, mas hoje tem uma densidade de menos de 1% da densidade da atmosfera terrestre. Outro mistério que os cientistas querem desvendar é de onde vieram Phobos e Deimos. Eles são asteroides capturados pela gravidade ou são satélites naturais de Marte que se formaram ao mesmo tempo que o planeta? Também é possível que eles se tenham formado a partir de detritos que explodiram quando o jovem Marte colidiu com outro planetesimal, da mesma forma que se pensa que nossa Lua se formou quando a Terra colidiu com um objeto rochoso. O mais provável é que ambos os satélites fizessem parte do cinturão de asteroides. Os dois satélites foram então injetados por Júpiter apenas para se tornarem gravitacionalmente ligados a Marte. Isto fez dos dois satélites sobreviventes as duas luas de Marte. Mas de acordo com as últimas publicações científicas, estas duas luas, nomeadas em homenagem aos gêmeos dos deuses Marte e Vênus na mitologia romana, são os restos de um impacto entre o planeta vermelho e um asteroide. Os detritos desta colisão teriam formado um anel no qual uma dúzia de satélites teria sido acreada. Apenas os dois satélites mais distantes, Phobos e Deimos, são considerados como tendo sobrevivido. Phobos está se aproximando de Marte a uma taxa de 2 centímetros por ano. Em cerca de 50 milhões de anos, atingirá o limite Roche, que é a distância que a atração de Marte será suficiente para transformar Phobos em anéis como os de Saturno. Por outro lado, Deimos está se afastando gradualmente de Marte e acabará sendo ejetado dentro de algumas centenas de milhões de anos. Neste contexto, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial está se preparando para enviar a sonda Martian Moon Exploration (MMX) a Phobos em 2024 para retirar as primeiras amostras de sua superfície e devolvê-las à Terra. Mas estas amostras poderiam revelar muito mais do que a origem de Phobos se a sonda aterrissasse no lado que ainda enfrenta Marte. Na verdade, Phobos está ligada a Marte da mesma forma que a Lua está ligada à Terra. Portanto, a Lua sempre apresenta o mesmo lado a seu planeta. Como resultado, as rochas de Phobos no lado voltado para Marte têm sido inundadas por milhares de anos com átomos e moléculas marcianas. Pesquisas mostram que a camada superficial mais alta, no lado próximo do planeta, foi exposta a íons marcianos 20 a 100 vezes mais do que o seu lado distante. Para chegar a esta conclusão, uma equipe de pesquisadores analisou os dados da sonda Maven da NASA. A sonda vem coletando dados da órbita de Marte há mais de 6 anos para ajudar os cientistas a entender como Marte perdeu sua atmosfera. Também forneceu outros dados científicos importantes, como por exemplo, como o clima do planeta mudou. Uma vez que a espaçonave atravessou regularmente a órbita de Phobos ao orbitar Marte durante sua missão principal, os pesquisadores da NASA pensaram que poderiam usar as medidas Maven para aprender mais sobre Phobos. Após utilizar os instrumentos da sonda para medir íons marcianos orbitando Phobos, os cientistas calcularam então quantos íons poderiam alcançar a superfície de Phobos e a profundidade a que seriam implantados. O resultado final mostra que a profundidade seria de apenas algumas centenas de nanômetros, cerca de 250 vezes menor que a espessura de um cabelo humano. De fato, estudar satélites naturais para aprender mais sobre seus planetas-mães é uma prática comum. Por exemplo, nossa Lua. Sem a atmosfera, vento e água para despojar sua superfície dos antigos elementos-chave, é considerada pelos cientistas como o registro mais bem preservado do sistema solar primitivo. Os cientistas esperam que mais amostras da superfície lunar nos falem sobre a atmosfera antiga da Terra ou sobre seu campo magnético primitivo. Assim como na Lua, a superfície de Phobos podia revelar informações sobre o início de Marte quando o planeta estava quente e úmido.
Como estudos recentes demonstraram, a vida em Marte é possível, mas não na superfície do planeta, mas em suas misteriosas profundezas. Enquanto alguns cientistas esperam encontrar apenas fósseis nas profundezas de Marte, outros esperam que a vida ainda exista sob a superfície do planeta vermelho. Mas onde encontramos evidências de que o meio ambiente no fundo deste planeta é propício à vida? As respostas podem muito bem estar em pedaços de solo marciano que atingiram a Terra sob a forma de meteoritos. De fato, ao longo dos séculos, um grande número de amostras de rochas da superfície de Marte e às vezes das profundezas do planeta entram no espaço. Ao estudar a composição química dos meteoritos marcianos, descobriu-se que o contato com a água produziu a energia química necessária para a sobrevivência das comunidades microbianas. A mesma energia é encontrada nas profundezas de nosso planeta. Em outras palavras, a importância de tais pesquisas para a ciência pode ser resumida da seguinte forma: onde quer que haja água subterrânea, há uma alta probabilidade de encontrar energia química suficiente para suportar a vida microbiana. Embora não saibamos ao certo se a vida teve origem nas profundezas de Marte, se teve, podemos dizer que há energia suficiente para sustentá-la neste momento. Portanto, a chave para estudar a vida em Marte pode muito bem estar muito mais perto do que poderíamos imaginar e simplesmente estar debaixo de nossos pés. Além dos meteoritos marcianos, descobertas recentes encontraram micro-organismos que vivem em profundidades extremas em nosso próprio planeta. A sobrevivência dos micro-organismos, neste caso, é alcançada por radiólise. Isto significa que os elementos da crosta terrestre, quando em contato com a água, produzem hidrogênio e oxigênio. Estes organismos vivem na chamada biosfera profunda. Um exemplo disso é uma área descoberta a mais de 5 km de profundidade, em rochas que não vê a luz do dia há mais de 1 bilhão de anos. Após a busca de possíveis componentes de radiólise em meteoritos marcianos, os resultados foram positivos. E em muitos tipos destes meteoritos marcianos, todos os componentes estão presentes em quantidades apropriadas para criar um habitat para a vida semelhante ao que existe na Terra. Além disso, de acordo com muitos especialistas, há agora uma grande quantidade de água subterrânea em Marte, embora muito salgada. Os dados enviados pela sonda European Mars Express indicam a existência de pelo menos 4 lagos localizados sob o polo sul do planeta. O planeta vermelho, portanto, tem água e energia, componentes necessários para sustentar a vida. Jack Mustard, um pesquisador envolvido na exploração de Marte desde 1989 com a NASA, estudou as condições do solo em 6 locais do planeta vermelho. E os resultados deste trabalho forneceram mais informações sobre o passado de Marte. Segundo ele, agora parece muito provável que alguns organismos terrestres possam existir em Marte. Em termos de voos tripulados de longa distância, precisamos saber como os micro-organismos criados pelo homem sobreviverão em Marte. Embora alguns deles possam representar risco à saúde dos astronautas, existem também micróbios benéficos que podem ajudar a produzir alimentos e materiais em Marte. Esta hipótese pode ser considerada como um excelente caminho para a vida humana no planeta vermelho. Outra prova de que já existiu vida em Marte, segundo muitos cientistas, é o solo do planeta, a maior parte do qual consiste de sílica, 25%, que devido ao seu teor de ferro dá ao solo sua famosa cor avermelhada. Além disso, o solo de Marte contém muito cálcio, magnésio, enxofre, sódio e alumínio. A relação de acidez do solo e algumas de suas outras características são tão próximas às da Terra que as plantas poderiam muito bem enraizar-se nele. Então, teoricamente, a vida poderia muito bem existir em tal solo. A presença de gelo foi encontrada no solo. O mistério foi finalmente resolvido em 2008, quando uma das sondas que permaneceu no Polo Norte foi capaz de extrair água do solo.
5 anos depois, foram publicadas informações de que a quantidade de água nas camadas superficiais do solo marciano é de cerca de 2%. De fato, de acordo com dados da sonda Phoenix da NASA, que chegou a Marte em 25 de maio de 2008, a relação do pH e alguns outros parâmetros do solo marciano são próximos aos da Terra, e as plantas poderiam, teoricamente, ser cultivadas ali. Assim, o solo em Marte atende às exigências e também contém os elementos necessários para o surgimento e manutenção da vida, tanto no passado, presente e futuro. Mas a água em Marte? Numerosos estudos provaram que no passado havia uma grande quantidade de água líquida na superfície do planeta vermelho. No entanto, a questão é: ainda há água lá agora? Marte já foi coberto por oceanos, rios e lagos, cujos vestígios podem ser claramente vistos em imagens em órbita. Um dos lagos era a atual cratera Gale. Até agora, muito poucos dados foram obtidos sobre a composição da água marciana. Um estudo feito por cientistas japoneses prova que sua composição era muito semelhante à da água dos oceanos da Terra. Os oceanos do planeta vermelho eram ricos em minerais e sais. Isto é indicado pelas partículas de água fossilizadas que datam de bilhões de anos atrás. Em particular, a esmectita, mineral argilosa, foi encontrada nas amostras, que é formada em nosso planeta com a ajuda de água líquida por troca iônica. Além disso, as medidas mostraram que os depósitos na cratera de Gale também se formaram na presença de água líquida. O nível de pH encontrado era próximo aos dos oceanos da Terra de hoje. A pressão atmosférica sobre Marte é muito baixa, cerca de 1/100º da pressão sobre a Terra, permitindo que a água flua através da superfície. Entretanto, linhas escuras e estreitas nas encostas marcianas sugerem que a água salgada pode estar fluindo. Neste contexto, pesquisadores da NASA confirmaram oficialmente em uma conferência de imprensa em 28 de setembro de 2015 que existe água líquida na superfície do planeta vermelho. De fato, os fluxos de água salgada se formam nas encostas das montanhas marcianas durante os meses de verão e desaparecem durante a estação fria, de acordo com cientistas. A água atinge os depósitos de sal em Marte e são visíveis em fotografias tiradas pelo orbitador Hiraz. Os riachos não têm mais de 5 metros de largura. Obviamente, embora os fluxos sazonais detectados possam ser vestígios de lagos que uma vez existiram na superfície do planeta, eles não são, de forma alguma, trechos cheios de água. Como sugerem os pesquisadores, há 4,3 bilhões de anos atrás, havia um oceano em Marte, atingindo em alguns lugares uma profundidade de mais de 1,6 quilômetros. Com o tempo, quase toda a água nela evaporou no espaço há cerca de 3,5 bilhões de anos e os restos se tornaram uma calota polar. Outro fato interessante que indica a presença de água na atmosfera são as nuvens grossas, cuja aparência está associada ao fato de que a topografia irregular do planeta direciona as massas de ar para cima, onde elas esfriam e o vapor de água que elas contêm se condensa em gelo. Acima dos desfiladeiros do Mariner, as nuvens aparecem a uma altitude de cerca de 50 quilômetros, quando Marte está no periélio. As correntes de ar vindas do leste estendem as nuvens ao longo de várias centenas de quilômetros, ao mesmo tempo em que sua largura diminui para algumas dezenas de quilômetros. Todas essas descobertas reforçam a ideia de encontrar formas de vida em Marte. Esta última seria simples, mas poderia ser útil para futuras missões de colonização espacial. Mas por que a água líquida desapareceu na superfície de Marte? A maior parte da água que cobria a superfície de Marte não escapou para o espaço, como se pensava anteriormente, mas é encontrada nos minerais que compõem as rochas do planeta. Esta é a conclusão de um estudo de cientistas americanos publicado em 16 de março de 2021 na revista Science.
As evidências geológicas e geomorfológicas indicam que Marte continha grandes volumes de água líquida há cerca de 4 bilhões de anos. Na superfície do planeta vermelho, leitos secos de rios, bacias de antigos lagos e oceanos ainda são preservados. Acredita-se geralmente que a maior parte da água deixou Marte devido à baixa gravidade durante os primeiros bilhões de anos de existência do planeta. Os pesquisadores da NASA têm desafiado esta suposição. Como os cientistas calcularam, há cerca de 4 bilhões de anos havia água suficiente em Marte para cobrir todo o planeta com um oceano entre 100 e 1.500 metros de profundidade. Em termos de volume, este é cerca da metade do tamanho do Oceano Atlântico na Terra. Os autores, utilizando uma combinação de métodos, análise da composição química da atmosfera atual e da crosta terrestre, análise de meteoritos, dados de rover e orbitais, estimaram o volume de água em todas as suas formas, vapor, líquido e gelo, contido na crosta de Marte hoje. A água é composta de hidrogênio e oxigênio, mas nem todos os átomos de hidrogênio são iguais. A grande maioria tem um único próton em seu núcleo, enquanto uma pequena fração, cerca de 0,02%, existe como deutério, também conhecido como hidrogênio pesado, que contém um próton e um nêutron em seu núcleo. O hidrogênio pesado é mais fortemente sustentado pelo campo gravitacional do planeta, de modo que, com o tempo, há um aumento na proporção de deutério para hidrogênio na atmosfera. Usando este indicador, os cientistas estimam a quantidade de água original. Então, eles calculam a proporção desta quantidade que se evaporou, levando em conta o que se acumulou em minerais e restos. Os resultados da simulação mostraram que cerca de 4,1 a 3,7 bilhões de anos atrás, o volume de água na superfície de Marte diminuiu de 40% a 95%. Ao mesmo tempo, entre 30% e 99% da água marciana absorveu minerais durante este processo de hidratação. Alguns desses minerais retornaram posteriormente através de gases vulcânicos. Mas isso não foi suficiente para restaurar a hidrosfera do planeta, ou seja, para restaurar todas as áreas do planeta onde a água estava presente. Quando a água interage com as rochas, estas últimas são alteradas ou hidratadas, ou seja, acumulam água. Este processo ocorre tanto na Terra quanto em Marte. Mas como a Terra é tectonicamente ativa, a velha crosta está constantemente sendo dissolvida no manto e devolvendo a água à atmosfera através do vulcanismo. Marte como um todo está tectonicamente inativo, e por isso a secagem da superfície aqui ocorreu de forma irrevogável. Consequentemente, toda essa água foi sequestrada bem cedo e nunca mais voltou. Como a Terra, Marte tem calotas polares. Mas ao contrário de nosso planeta, estas calotas polares são compostas de gelo de dióxido de carbono e gelo de água. Durante o verão, no hemisfério sul, a maioria dos sublimes da calota de gelo, um processo em que o gelo se transforma diretamente em gás e se forma uma calota de gelo residual, o dióxido de carbono congelado se acumula como uma camada relativamente fina de cerca de 1 metro de espessura na calota de gelo do norte no inverno, enquanto a calota de gelo do sul tem uma camada permanente de gelo seco de cerca de 8 metros de espessura. A calota polar do norte tem cerca de 1 km de diâmetro durante o verão em Marte e contém cerca de 1,6 milhões de quilômetros cúbicos de gelo. Se fosse distribuído uniformemente por toda a tampa, teria uma espessura de 2 km. Em julho de 2018, foram apresentadas provas de um lago profundo sob a calota polar do sul. A evidência foi um sinal brilhante captado pelo radar MARSIS a bordo da sonda Mars Express. Este sinal parecia ser uma indicação de uma grande quantidade de água líquida sob a camada de gelo.
Mas devido à temperatura bem abaixo do ponto de fusão de até mesmo água muito salgada na base da calota polar marciana, esta interpretação tem sido repetidamente contestada desde então. A explicação mais provável para o sinal de rádio refletido continua sendo uma solução aquosa de certos sais, tais como perclorato de magnésio ou cloreto de cálcio. Em junho de 2018, a NASA anunciou uma excelente descoberta na busca de vida em Marte. A matéria orgânica foi encontrada no planeta vermelho em amostras de solo retiradas de uma rocha de 3 bilhões de anos na cratera de Gale pelo Curiosity Rover. O rover também detectou metano na atmosfera marciana. A busca de traços ou formas de vida fora da Terra se concentra nos blocos de construção da Terra, incluindo compostos orgânicos e moléculas, embora estes possam existir sem vida. A existência de matéria orgânica pode ser de origem extraterrestre, expressando o sinal da vida antiga, ou pode ser uma fonte de alimento para criaturas que viviam em Marte na época. Qualquer que seja sua origem, a presença de matéria orgânica é uma evidência e uma pista bioquímica para os pesquisadores. De fato, o metano é considerado como a molécula orgânica mais simples. Ele está presente em outros lugares de nosso sistema solar que poderiam abrigar vida, como alguns dos satélites naturais de Saturno e Júpiter, como a Lua Titã. E se a vida existe em outro lugar, ela é provavelmente muito diferente do que conhecemos na Terra. Em sua missão, o Curiosity Rover foi capaz de cavar um pouco mais abaixo da superfície do que seus predecessores. Cavando um pouco mais fundo, podemos aprender mais sobre a história do solo e os períodos pelos quais ele passou. Isto não é possível na superfície, porque a superfície está constantemente jateada por radiação. A curiosidade tem experimentado locais perfurando 2 centímetros abaixo da superfície na cratera de Gale, onde o rover desembarcou em 2012. A cratera, denominada 96 milhas, tem mais de 150 quilômetros de diâmetro e provavelmente foi formada por um impacto de meteoros entre 3,5 e 3,8 bilhões de anos atrás. Provavelmente continha um lago e agora tem uma montanha em seu centro. O rover foi capaz de aquecer as amostras a 820 graus Celsius e estudar as moléculas orgânicas liberadas através da análise dos gases. As moléculas orgânicas e voláteis, comparáveis a amostras de rochas sedimentares ricas em orgânicos na Terra, incluíam tiopeno, metiltiofeno, metanoetiol e dimetilsulfeto. Para explicar a origem desses compostos orgânicos, os pesquisadores acreditam que eles são fragmentos de moléculas maiores que estavam presentes em Marte bilhões de anos atrás. Mas dado que a superfície marciana está exposta à radiação do espaço, é muito provável que a radiação tenha quebrado a matéria orgânica. A descoberta de moléculas orgânicas antigas, que foram depositadas quando o planeta vermelho pode ter sido habitável, no topo de 5 centímetros das rochas, apoia futuras missões que irão perfurar mais profundamente para aprender mais sobre a história das moléculas orgânicas em Marte. Durante 5 anos, a Curiosity utilizou seu espectrômetro laser para medir o metano na atmosfera da cratera de Gale. Antes disso, os pesquisadores não entendiam por que a quantidade de metano detectada na atmosfera marciana variava. Com 5 anos de dados de um único local, eles agora têm a resposta. A presença de metano na atmosfera do planeta revelou algumas das questões dos últimos anos. Entretanto, devido à sua concentração extremamente baixa, menos de 1%, os cientistas não conseguiram fazer uma declaração inequívoca sobre a natureza de sua origem. No entanto, a presença de metano, mesmo que em pequenas quantidades, sugere que suas fontes ainda existem no planeta. Na Terra, os organismos vivos são a principal fonte de metano, apoiando a ideia e a existência da vida em Marte. De fato, há uma variação sazonal recorrente no metano.
o que significa que ele é liberado da superfície marciana ou de reservatórios abaixo da superfície. O metano poderia até ficar preso em cristais à base de água no subsolo do planeta, o que poderia provar que a vida foi descoberta em Marte. O metano é um poderoso gás de efeito estufa e poderia ter mantido um clima que teria preservado os lagos de Marte. Este fenômeno pode até estar acontecendo abaixo da superfície agora. A liberação de metano é um processo ativo no planeta vermelho. A manifestação deste gás em Marte acrescenta um novo mistério à equação. A detecção desta molécula orgânica na atmosfera marciana, combinada com a descoberta de compostos orgânicos no solo do planeta vermelho, apoia a hipótese de vida em Marte em seu passado. A cratera de Gale era provavelmente habitável há 3,5 bilhões de anos, de acordo com o que a Curiosity nos mostrou. As condições teriam sido comparáveis às da Terra. Foi também nesta época que a vida estava evoluindo em nosso próprio planeta. Saber que essas moléculas e compostos estavam presentes naquela época dá nova força à ideia de que a vida se originou ou existiu em Marte. Então, se alguma vez lhe perguntarem, há algum sinal de vida em Marte? Você pode dizer que não sabemos, mas estes resultados nos dizem que estamos no caminho certo. No filme Interestelar, dirigido pelo diretor britânico Christopher Nolan, a Terra tornou-se quase inabitável e as pessoas não têm tempo para escapar. Se não há tempo para a salvação, então por que não salvar a humanidade como um todo? De acordo com o roteiro do filme, um certo professor elaborou um plano pelo qual uma nave espacial com 5.000 embriões humanos congelados deveria viajar para um planeta adequado para a vida. Mas para fazer isso é preciso primeiro encontrá-lo, que é o que fazem os personagens principais. Poderia tal planeta, de acordo com o roteiro deste filme, tornar-se Marte? Sempre foi habitável? Ou só tem sido habitável por alguns anos? Ou talvez tenham sido os humanos que contribuíram para o surgimento da vida no planeta vermelho. Jonathan Lunan, um cientista planetário da Universidade Cornell, em Nova York, chamou o debate científico que vem ocorrendo há quase 10 anos entre os cientistas de um grande dilema. Essas discussões começaram a acontecer, em particular, após a descoberta em Marte de traços de micro-organismos, água, mudanças climáticas e várias substâncias químicas necessárias para a vida dos organismos terrestres, incluindo enxofre, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo e carbono. Estas descobertas tornaram-se a base para uma nova teoria de que a vida como a conhecemos hoje se originou em Marte. Mas há questões que assombram os defensores desta teoria. A vida em Marte se originou independentemente da Terra? Ou um planeta transferiu compostos orgânicos e micro-organismos com a ajuda de meteoritos há cerca de 3,8 bilhões de anos? Alguns cientistas tendem a sugerir que a vida teve origem em Marte. Eles tiraram uma conclusão semelhante, com base no estudo de amostras de solo marciano obtidas durante uma missão espacial. Segundo eles, a vida na Terra originou-se dos meteoritos de Marte, nos quais os micro-organismos estavam presentes. Esta hipótese não está tão longe dos fatos reais. Segundo a Associação Internacional de Catadores de Meteoritos, foram encontrados meteoritos marcianos não somente na Antártida, mas também em várias partes do mundo. Cerca de 160 fragmentos de meteoritos marcianos poderiam ter caído na Terra bilhões de anos atrás, carregando os principais micro-organismos que eventualmente criaram vida no planeta como conhecemos hoje. Assim, sinais de vida em Marte ajudarão no estudo da vida precoce na Terra e responderão à pergunta: como surgiu a vida em nosso planeta como a conhecemos hoje? Assim, de acordo com essa estranha teoria, a vida teve origem em Marte.
Se ficarmos com a ideia da transferência de vida de um planeta para outro, o cenário mais provável seria que a vida terrestre, como a conhecemos hoje, poderia ter existido em Marte, mas que foram os micro-organismos que inicialmente aterrissaram na Terra, não os próprios humanos. Em 2021, surgiu uma nova teoria. O professor de biofísica Christopher Mason, que afirmou que mais de 30 naves espaciais visitaram Marte desde a exploração espacial, perguntou: e se os humanos, inadvertidamente, trouxeram formas de vida primitivas a Marte? Então as descobririam e decidiriam que a vida no planeta originou bilhões de anos atrás? Enquanto agências espaciais como a NASA têm protocolos precisos e detalhados para garantir que suas naves espaciais estejam livres de organismos que poderiam viajar inadvertidamente durante uma missão espacial, quando se trata de micro-organismos, a esterilização completa é difícil de ser alcançada. Portanto, é complicado para uma nave espacial ou aterrissadora ir ao espaço sem uma forma de vida primária, apesar de todos os protocolos rigorosos. Mason insiste que, ao estudar as amostras de solo marciano, é necessário separar os micro-organismos que foram encontrados diretamente em Marte daqueles que foram trazidos pelos humanos. Entretanto, os cientistas confirmaram que a cratera marciana Jezero era um lago há bilhões de anos. Isto contradiz a teoria de Mason de contaminação humana do planeta vermelho, pois esta cratera é o lugar ideal para procurar vestígios de vida microbiana antiga. Há alguns bilhões de anos, o planeta vermelho já teve água quente, dióxido de carbono, uma atmosfera e talvez até a vida floresceu em nosso vizinho próximo. Agora, a superfície de Marte é um deserto seco marcado por radiação. A temperatura varia de menos 140 a mais de 20 graus Celsius. Há 4 bilhões de anos, o Olympus Mons, o maior vulcão do Sistema Solar, entrou em erupção em Marte. Seu diâmetro é igual a 600 quilômetros e sua altura é igual a 3 vezes o Monte Everest. A erupção foi tão maciça que desencadeou uma reação em cadeia. Todos os vulcões começaram a explodir ao mesmo tempo. Ocorreu uma catástrofe global. Ao contrário da Terra, Marte não possui placas tectônicas. Daí o tamanho colossal de seus vulcões. Em nosso planeta, a crosta se move em relação ao ponto quente do manto, que ejeta lava na superfície, formando uma sucessão de pequenos vulcões. Em Marte, a lava se acumula em um único ponto, dando origem a vulcões gigantescos. Hoje, o planeta vermelho perdeu quase toda sua atividade geológica interna. Apenas alguns deslizamentos de terra, geysers de CO2 nos polos, terremotos e pequenos fluxos de lava ainda ocorrem. Esta teoria explicaria o gatilho que fez Marte como a conhecemos hoje. A humanidade já atingiu aquele nível tecnológico onde pode se dar ao luxo de sair de seu berço e começar a explorar outros planetas no sistema solar. Quem sabe, talvez um dia, num futuro próximo, os primeiros assentamentos humanos em outros mundos terão surgido e a questão da possibilidade de difundir a civilização humana além da Terra será apenas uma memória. Embora soe bastante utópico, a colonização e transformação do clima marciano são teoricamente possíveis. Em comparação com outros planetas do Sistema Solar, Marte é a melhor opção. Vênus é totalmente inadequado para o voo espacial humano, assim como Mercúrio. O corpo celeste mais próximo de nós é a Lua, mas não há ar lá, portanto o interesse não é tão grande. Em Marte há uma pequena atmosfera, sinais de uma hidrosfera nas regiões centrais, calotas polares contendo geleiras. É um planeta com um clima. Em comparação com outros corpos celestiais, as condições não são tão ruins. A atmosfera é quase 100 vezes mais fraca do que na Terra, mas comparado com outros planetas é o mais próximo da Terra.
Além disso, sabemos que há água no planeta vermelho, atualmente apenas na forma de gelo, e que violentas tempestades de poeira periodicamente se agitam através de seus desertos e vales das montanhas. Nos últimos anos, a matéria orgânica foi descoberta em Marte. Isto, naturalmente, não significa diretamente que nosso vizinho já foi habitado, mas estimula o desenvolvimento de uma grande variedade de teorias a este respeito. Além disso, a presença de água e atmosfera no planeta o torna hipoteticamente adequado para o desenvolvimento humano, com o problema da microgravidade sobre a saúde humana ainda pendurado no ar. Embora haja uma série de problemas associados ao envio de pessoas a Marte, um dos principais no momento é a distância. A cosmonáutica moderna já tem experiência de uma longa estadia de uma pessoa no espaço. Por exemplo, o cosmonauta russo Valery Polyakov permaneceu a bordo da Estação Espacial Mir por mais de 14 meses, 437 dias e 18 horas, em órbita próxima à Terra. Este é o tempo suficiente para voar para Marte e voltar. Entretanto, a diferença fundamental entre uma expedição a Marte e os voos em uma estação orbital é que os astronautas não terão tempo para se adaptar. Eles terão que começar a trabalhar em um planeta vazio de humanos, deixado a seu critério imediatamente após o voo. Portanto, quando se aproximarem de Marte, sua condição física terá que estar no seu melhor. Além disso, se nos voos para a estação espacial apenas algumas centenas de quilômetros os separam da Terra, então para a expedição a Marte, o número será de dezenas, se não centenas de milhões de quilômetros. O envio de uma única expedição a Marte está associado a enormes custos financeiros, que algumas estimativas colocam em mais de 100 bilhões de dólares e enormes riscos para a tripulação. É importante entender que a distância entre a Terra e Marte não é um valor constante. Os dois planetas giram em torno do Sol, e apenas uma vez a cada 26 meses, o planeta vizinho está mais próximo ao nosso. Esta condição é chamada de oposição. Além disso, uma vez a cada 15 a 17 anos, ocorre o chamado Grande Confronto, e é nestes momentos que a distância entre os planetas é mínima. No entanto, ainda são cerca de 55,76 milhões de quilômetros. Embora isto já seja melhor que a distância máxima, que é superior a 401 milhões de quilômetros. Deve-se notar também que durante o voo, os planetas não permanecerão parados, mas continuarão a se afastar um dos outros. Mas quanto tempo vai levar para voar até Marte? É justamente essa enorme distância que causa um longo tempo de voo mesmo em uma nave espacial, que continua sendo um sério obstáculo para voar para este planeta vizinho. Para descrever esta enorme distância, vamos dar exemplos do tempo que levaria para caminhar até Marte. A velocidade média de caminhada é estimada em cerca de 4 km por hora. Em tal caso, uma viagem a Marte a pé, se fosse possível, levaria quase 1.600 anos. E isso é apenas caminhar, sem paradas e sem pausas. Em um carro, viajando a uma velocidade de 100 km por hora, a viagem para o planeta vermelho levaria de 63 a 64 anos. Este ainda é um longo caminho a percorrer, mas em comparação com a caminhada, já é um progresso significativo. Um avião de linha aérea, voando a uma velocidade de 900 km por hora, poderia chegar a Marte em 6 a 7 anos. Naturalmente, na questão de um avião e de um carro, surge a questão do reabastecimento e do descanso para a tripulação, pois não há postos de reabastecimento ou pontos de descanso no caminho para Marte. Como, entretanto, não há aviões ou máquinas capazes de transportar uma pessoa para outros planetas. Assim, dependendo da trajetória e levando em conta a potência dos foguetes atuais, o voo para o planeta vermelho levaria cerca de 250 a 300 dias. Dado que a Terra e Marte se aproximam a cada 2 anos e meio, teremos que esperar o momento certo para partir ou esperar mais tempo no vai e vem.
As naves espaciais não tripuladas poderiam chegar a Marte mais rapidamente. Por exemplo, a nave espacial New Horizons, que deixou as proximidades da Terra com a maior velocidade de qualquer nave, a mais de 16 km por segundo, poderia estar a caminho de Marte por cerca de um mês e meio. Entretanto, mesmo que a distância deixe de ser um obstáculo, muitas perguntas permanecem. Como aterrissaríamos em Marte? Que naves espaciais serão necessárias para fazer a viagem a um planeta próximo? Como se constrói uma estação espacial ou um abrigo de superfície em outro planeta? Será confortável viver em uma atmosfera artificial que deve ser mantida? E quanto aos problemas associados à microgravidade? O quarto planeta mais próximo do Sol é o mais estudado no Sistema Solar depois da Terra. Marte, com seus vastos territórios, características geológicas únicas e clima completamente inóspito, só pode ser denominada pelo trabalho combinado de humanos e máquinas. Serão necessários veículos semi-autônomos para realizar trabalhos que são muito tediosos e perigosos para os humanos. Fotografia aérea e reconhecimento, instalação de armazenamento e proteção durante longas viagens de campo e transporte de enormes quantidades de amostras geológicas. Portanto, estão em andamento trabalhos para criar tais rovers, que poderiam se tornar uma espécie de habitat para pesquisadores, necessários para realizar pesquisas ao longo de vários dias. Mas antes de colonizar Marte, o objetivo será a Lua. Há várias décadas, sondas e rovers têm sido capazes de transmitir imagens incrivelmente detalhadas do planeta vermelho. Eles ajudaram a descobrir que já houve água ali e confirmaram que Marte e a Terra são muito semelhantes. Eles também mostraram que a vida orgânica ainda poderia existir hoje e muito provavelmente já existia antes. O esforço para estudar a superfície de Marte e desvendar sua história está longe de ter terminado. Nas próximas décadas, provavelmente continuaremos a enviar os primeiros homens para lá. E por que não enviar os primeiros homens? Antes que a questão do desenvolvimento e colonização de um novo planeta possa ser levantada, há necessidade de uma grande quantidade de pesquisas científicas que forneçam respostas a estas questões. Até que ponto a composição e a estrutura interna do planeta vermelho diferem da Terra? Como se diferenciou o desenvolvimento evolutivo dos dois planetas? E que recursos na superfície de Marte estarão disponíveis para uso futuro? Os cientistas também terão que descobrir se Marte já teve uma atmosfera e oceanos densos, se um componente tão necessário como a água ainda está disponível em algum lugar. Que mudanças climáticas o planeta sofreu durante sua longa história geológica? Quais as razões para estas mudanças e quão estável é o clima do planeta? E é claro, a evolução química ocorreu em Marte, o que poderia ter levado à formação de moléculas orgânicas, ou seja, a vida. Por outro lado, do ponto de vista da química atmosférica, é necessário explicar como o metano pode estar em um lugar e não em outro. Era para ser distribuído em todo o planeta por até um mês e entrar nas regiões polares remotas. Mas por alguma razão isso não acontece. Finalmente, os cientistas ainda estão tentando encontrar resposta para a pergunta final: somos nós os únicos seres vivos nesta galáxia? Mas a pergunta que pode estar atormentando sua mente no final deste vídeo e ainda permanece sem resposta: a vida teve origem em Marte? Somos originalmente marcianos?